TV Web Mais apresenta Falando de Política. Mimoso Online, TV Web Mais, estamos começando mais um Falando de Política. Vale lembrar que este programa tem o principal intuito de manter você informado sobre toda a questão política aqui de Mimoso do Sul. Gostaríamos de deixar um agradecimento especial aos nossos parceiros, a Rede TV lá de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui em Cachoeiro de Itapemirim, a Rede Record News, a TV Gazeta Sul e a Rede Sim. Bom, vamos começar então falando de política e hoje nós estamos recebendo, na realidade, ele que está recebendo a gente aqui na Secretaria de Ação Social, o nosso amigo Tony Rio. Tony, primeiramente eu gostaria de agradecer em nome do Mimoso Online e da equipe da TV Web Mais por você ter recebido a gente aqui na sua sala. Seja bem-vindo ao Falando de Política. Obrigado pela oportunidade de estar falando aqui para a população de Mimoso, né? A gente mostrando um pouquinho do trabalho que a gente vem desenvolvendo, até para corrigir você um pouquinho, não é ação social, né? Ação é uma coisa única, é assistência, que é um trabalho que tem acompanhamento, né? Então, tem muita gente que trata como ação social. A ação social não cabe, né, nessa secretaria. A secretaria é de assistência, né? O nome mesmo já diz, venha assistir aí a população, acompanhar a população. Tony, obrigado por me corrigir. Com certeza muitas pessoas não sabem a fundo este assunto que vai ser esclarecido. Muita coisa vai ser esclarecida nessa entrevista, inclusive todos os departamentos ligados à assistência social. Mas, Tony, vamos começar aqui a entrevista. A gente começa sempre falando do lado um pouco pessoal, que é importante a população saber que atrás do secretário, atrás do vereador, existe a pessoa, o ser humano, que passa por problemas como todo mundo. E você deve ter começado com um problema lá atrás, né, Tony? Porque o posto de gasolina está lá e você está tendo que se desdobrar. Como é que está essa questão, Tony, depois que você assumiu? Como é que está lá os empreendimentos? Ney, posto de gasolina eu estou muito bem amparado, porque minha esposa é formada em administração de empresas, né? Eu estou aqui em Mimoso há 11 anos, ela está há 12, ela veio um ano antes, então ela até que começou a tocar o negócio e está muito bem, sempre foi muito bem administrado, graças a Deus, e não tem preocupação nenhuma questão do posto, não, está muito bem na mão da minha esposa, ela comanda muito bem. Então aquele ditado então tem que ser reformulado, né? Que ao lado de um grande homem sempre caminha uma grande mulher, né? Com certeza. Então as mulheres de Mimoso, inclusive, podem visitar o Mimoso Online. Vale a pena a gente fazer essa lembrança, que ainda está nos Correios uma exposição sobre uma mostra de selos, tá? Que é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher ainda. Então você que ainda não passou nos Correios, você que é mulher, existe essa homenagem especial para vocês lá nos Correios. Dando continuidade então à nossa entrevista, Tony, você foi muito bem votado nas eleições. Aqui a gente conversando em off, o Tony informou para a gente que ele ainda é suplente a vereador, tá? Mesmo ele com o cargo aqui de secretário, ele não deixou de ser suplente. Você é o primeiro suplente, então. Então teve uma receptividade muito boa da população. A população votou, acredita no seu trabalho e veio o convite então para você assumir a Secretaria de Assistência Social. Como você recebeu esse convite? Como foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Em primeiro lugar, eu gostaria de aproveitar até a oportunidade, você já tendo passado até bastante tempo da eleição, mas de agradecer, né, ao povo todo que, como você mesmo falou, confiou, no caso, no candidato, Tony Rio, né, e deu uma votação de 342 votos, que eu me orgulho muito, mesmo ficando em 11º colocado e não ter conseguido entrar, né, fazer parte da Câmara Municipal. Eu sou muito orgulhoso desses votos que eu tive. Então é um agradecimento que eu tenho a oportunidade agora, a primeira vez, de fazer publicamente assim, na mídia, né? Então gostaria de agradecer aos eleitores que confiaram no meu trabalho e confiaram no que eu poderia fazer como vereador. Quando eu vinha candidato, Ney, eu queria de alguma forma ajudar o município, né? Já é um município que me acolheu tão bem, toda a minha família. Eu tenho um filho que é mimosense, a minha filha vive aqui desde 2 anos de idade, né? Os pais da minha esposa são mimosenses também, então me acolheu muito bem essa cidade. Eu gostaria de ajudar o município de alguma forma, né? E me candidatei como vereador.
e tive, graças a Deus, uma grata surpresa. Após o pleito eleitoral, o partido perguntou se eu gostaria de fazer parte do governo, se eu falei que gostaria, né? Já que eu tinha chegado tão perto, seria a oportunidade de eu fazer parte do governo. E eu tive a grata surpresa de receber o convite para ser o secretário da Assistência Social, né? Agradeço muito a prefeita Flávia, muito mesmo de coração, de ter me dado essa oportunidade, e aceitei na mesma hora. Poxa, bacana a gente saber das coisas que acontecem, né, vamos dizer, em off, que acontece no meio político, que não vem a público, né? Algumas informações que não são confidenciais, mas que a população não sabe. Tony, assim que você assumiu, né, já no começo desse ano, você já se deparou com um problema, que houve aquela questão daquele furto no ano passado, que, segundo a gente tem algumas informações, sumiram algumas peças, sumiram computadores, enfim, não vamos entrar no mérito do furto, está sendo investigado pela polícia. A questão aqui é a seguinte: assim que você assumiu, você já se deparou com essa situação, e em que isso afetou o seu trabalho inicial? Que agora já se passaram alguns meses, é claro que está tudo sendo reestruturado, mas enfim, aquela situação, no que te atrapalhou de imediato no início assim que você assumiu a secretaria? Olha, Ney, a questão foi que realmente a gente teve um problema, mas conforme você falou, está sendo investigado pela polícia, não cabe a secretaria falar sobre isso. O que prejudicou foi uma falta de informação, né, de dados para a gente poder iniciar o trabalho, mas me prejudicou, lógico que me prejudicou e atrasou um pouco, né, os trabalhos da secretaria, mas quem saiu mais prejudicado não fui eu, foi a população de Mimoso, né, porque a secretaria precisou se reestruturar para começar a atender a população, né? Então esse atraso, quem sai perdendo mais é a população. Mas a secretaria, graças a Deus, a gente conseguiu, né, reunir uma equipe para começar os trabalhos e fomos superando as dificuldades, né? Graças a Deus está tudo indo muito bem na secretaria, apesar das dificuldades no começo. Mas, Ney, serviu também para um aprendizado, né? Porque é em cima da dificuldade que você acaba aprendendo, né? Então, mesmo as pessoas novas que estavam chegando na secretaria tiveram que aprender, né, em cima daquelas dificuldades que nós encontramos. Mas, graças a Deus, estão sendo superadas aos poucos, né? Tá certo, Tony, obrigado. Falando de política, vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Fica com a gente. Estamos apresentando Falando de Política. Se divertir na praia ou curtir um jantarzinho na montanha? Por que não os dois? No Espírito Santo você pode. Aqui em Pedra Azul é impossível não se entregar às delícias da gastronomia. Até o friozinho daqui é gostoso. E as dunas de Itaúnas? Gente, isso aqui é deslumbrante. Dá vontade de passar o dia inteiro dentro do mar. Vila Velha é outra cidade que vale a visita. Tem praia, tem história, tem tradição. E logo ali, depois daquela ponte, fica Vitória, uma ilha repleta de oportunidades, cultura e lazer. Quer mais? Acompanhe essa história em descubroespiritosanto.com.br e saiba como concorrer a uma viagem com acompanhante para visitar tudo isso. Secretaria de Turismo, Governo do Espírito Santo. Voltamos com Falando de Política hoje com o Tony Rios, secretário de Assistência Social. Não é isso, Tony? Estou aprendendo. Isso aí. Tony, agora vamos entrar um pouco mais em detalhes sobre a assistência social. Muitas vezes eu observei, gostaria até de fazer aqui mais um agradecimento, que é o internauta que enviou as perguntas para a gente. Foram muitas perguntas, e perguntas até, Tony, que não eram direcionadas à ação social, assistência social. Por quê? Porque a pessoa, o internauta, a população em geral, às vezes ela tem dificuldade em saber qual departamento
pertence à assistência social. A gente recebeu perguntas sobre a saúde, que vão estar lá arquivadas. Assim que a gente tiver a oportunidade de entrevistar o secretário de saúde, a gente vai estar fazendo as perguntas a ele. Então aconteceu muito isso, Tony. A gente recebeu muitas perguntas, agradeço a todos os internautas, mas essas perguntas ficaram um pouco assim perdidas e fora de contexto. Então essa primeira entrevista com o Tony, com certeza a gente vai voltar aqui outras vezes, é mais a fim de esclarecimento. Nós vamos esclarecer o que é a Secretaria de Assistência Social, quais os serviços que são prestados à população. Certo, Tony? Certo. Então vamos começar, talvez, falando sobre os departamentos, né? Se é que eu posso dizer assim, você me corrija, tá, Tony? Quais são os departamentos hoje que a assistência social aqui em Mimoso do Sul trabalha? Ô, Ney, vamos deixar o departamento, conforme você falou, né, e vamos tentar falar no linguajar que a população consiga entender, né? A gente sair um pouco dessa área técnica e entrar no linguajar que a população consegue entender bem. O que acontece? Nós temos a secretaria, que é a sede, né, onde na secretaria a gente faz o cadastro único, né? As pessoas às vezes acham que aqui na secretaria é o Bolsa Família. O Bolsa Família faz parte de um dos benefícios que, né, o governo federal tem para oferecer, o governo estadual também tem outros benefícios para oferecer, né? Então, o principal disso tudo é você fazer o cadastro único, né? E é onde você faz aqui na secretaria, tá? Fica em cima do Banco do Brasil, aqui no centro da cidade. Então, esse mas não só o cadastro único, aqui fica todo a cabeça pensante, vamos dizer assim, da estrutura da assistência social, né? Aqui você tem o departamento financeiro, você tem as assistentes sociais, né, que dão o atendimento aqui à população, você tem o setor de segurança alimentar, você tem, conforme eu falei para você, o cadastro único, que engloba, né, o Bolsa Família. Através do cadastro único você pode ter participado do Minha Casa e Minha Vida, você pode ter um desconto em conta de energia, você pode ter uma CNH social, que é uma carteira de habilitação que você tem de maneira gratuita, né? Então é uma série de benefícios que a gente tem para oferecer à população. E dizendo que aqui é a casa do cidadão de Mimoso, né? Quando o cidadão está com um problema, ele vem busca assistência social, onde a gente tem vários outros benefícios eventuais também aqui da cidade que a gente pode oferecer também para o cidadão, tá? Qualquer dúvida, a gente está com as portas abertas, tá? Falando a respeito da secretaria, né? Então vamos dividir agora. Nós temos a unidade do CRAS, que fica lá, lá no Campestre, né? Onde que o pessoal daqui de Mimoso conhece como Campestre. O CRAS é a Casa da Família, o Centro de Referência da Assistência Social é a Casa da Família, onde a família vai buscar uma ajuda, né? Onde que, quando a gente fala em ajuda, as pessoas confundem ajuda alimentar com outros benefícios, com essa ajuda que a gente está oferecendo no CRAS, tá? O governo federal, ele criou alguns sistemas para poder melhorar a vida do cidadão, e foi muito criticado, dizendo que estava dando dinheiro, até desculpe o termo que eu vou usar, dizendo que estava dando dinheiro para vagabundo, né? Usaram muito isso aí, usam ainda muito isso, né? E na verdade não é essa a intenção do governo, né? A intenção do governo, ele dá uma condição para que o cidadão saia daquela situação que ele se encontra, né? Se a pessoa está passando por uma necessidade, se a pessoa está passando, no popular, fome, o governo vai dar uma condição para ela se alimentar, seja através de uma ajuda alimentar, ou seja através de um dos benefícios, por exemplo, do Bolsa Família, que é, né, uma quantia em dinheiro, dependendo da situação de cada cidadão, né? Então ele dá essa ajuda para tirar o cidadão daquela situação. Ele socorre, ele inclui o cidadão em determinadas capacitações, que pode ser um curso de manicure, pode ser um curso, qualquer um outro curso que dê a condição dele ter uma outra renda. Pode ser cabeleireiro, pode ser trabalhos manuais, tem vários tipos de cursos, né? Então ele traz o cidadão para dentro do CRAS, ampara ele, no caso de uma ajuda alimentar, com uma ajuda alimentar, e bota ele nos programas para ele poder sair daquela situação e ele dá lugar a uma outra pessoa que está precisando. Essa é a função, né? É conforme também o Bolsa Família, né? Já voltando para a secretaria outra vez, o Bolsa Família, ele dá uma ajuda, mas a gente tem que entender que essa ajuda é para quem ganha quem ganha até R$70 e quem ganha de 70 até R$140. Se a pessoa ganha um salário mínimo, ela
ela não está no perfil, né? Se a pessoa ganha um salário mínimo, ela já não se enquadra no perfil, né? É um perfil de pobreza e de extrema pobreza, né? Por quê? Não é certo uma pessoa ter um carro na garagem e ganhar um Bolsa Família, né? Enquanto uma pessoa que está passando fome não está conseguindo aquele benefício, né? Inclusive a gente tem vários casos aqui em Mimoso, a gente capacitou funcionários no Bolsa Família para até fazer uma averiguação e, se for preciso, que eu acredito que vai ser preciso, fazer alguns cortes de algumas pessoas que estão ganhando Bolsa Família indevidamente. Interessante, Tony, que com certeza a população não sabia, ou se não boa parte da população não sabia e não sabe dessas informações todas. Então hoje, para ser assim, de um resumo, se hoje a pessoa está passando necessidade, se ela não tem condição de se alimentar, se ela está sem emprego, com certeza a ação social poderá encaixá-la, basta ela vir aqui e encaixá-la nos benefícios então que o governo oferece, né? Ela vai procurar assistência social, a gente vai ver qual o perfil, né, da família, da pessoa, para ver aonde que a gente pode encaixar ela, né? É bom que se entenda também, Ney, que não é a pessoa chegar aqui e sair com uma cesta básica, né? Conforme o popular. Na verdade, é uma ajuda alimentar, a gente não considera como cesta básica. É a pessoa chegar na secretaria, ou no CRAS, ou numa outra unidade, ela vai ser atendida por uma assistente social, ela vai ser atendida por uma assistente social, essa assistente social vai fazer um laudo do atendimento que ela deu, e naquele laudo ela vai dizer se a pessoa tem necessidade de algum o benefício não é a assistente social que dá, né? Mas de alguma ajuda da secretaria, conforme uma ajuda alimentar, conforme um outro tipo de ajuda também, conforme um aluguel social ou outras coisas. Quem vai dizer se o cidadão tem direito ao benefício ou não é o laudo da assistente social, né? Ou seja, a gente não pega e dá a ajuda sem um acompanhamento. Ela tem que ser feita, e conforme eu falei para você, ela vai receber ajuda, mas ela vai ser feito um acompanhamento, ela vai ter que ser inserida em algum programa. Então tá certo, com certeza a gente vai fazer todo esse cadastro justamente para não evitar fraudes, né? Que no Brasil tem acontecido tantas fraudes em tantos setores, e é importante saber que aqui a equipe está preparada para atender a população. Vamos para mais um intervalo comercial, rapidinho e a gente já volta. Estamos apresentando Falando de Política. Aviso aos viajantes. Esta é uma terra cheia de encantos. Quilômetros de praias fascinantes. Montanhas de paisagens inquietantes. Um clima que acolhe feito um abraço. E o antigo e o novo fazem parte do mesmo presente. Esta é uma terra de cores e sabores, ritmos e imagens. Terra de todas as raças, formando um só povo. Lugar de tradição e modernidade. Terra de cultura, de eterna aventura. Aviso aos viajantes. Difícil resistir aos encantos deste lugar que se chama Espírito Santo, mas que eu prefiro chamar de minha terra. Capixaba, descubra o Espírito Santo. Seu destino é aqui. Secretaria de Turismo, Governo do Estado. Estamos de volta com o último bloco do Falando de Política. Estamos hoje com o secretário de Assistência Social, Tony Rio. Tony, vamos voltar aqui no assunto em que a Secretaria de Assistência Social, muitas vezes passa desapercebida, né? Então, faz um resumo para a gente do que engloba geral que essa Secretaria passa desapercebida. Conforme eu falei, tem o CRAS, né, que é a Casa da Família. Eu faço a distinção entre o CRAS e o CREAS, que o CRAS é onde a família é recebida para a gente não ter problema no âmbito familiar, né? A gente não ter violência dentro da família, a gente ter uma família saudável e uma família acompanhada, né? E sem risco para os menores, para idosos, para nada disso. E o CREAS já é quando a situação, você já está com a situação mais complicada, né? Onde você tem violência familiar, você tem abuso sexual, você tem esse tipo de coisa. Então, o CRAS, o CREAS, a gente já falou. Nós temos uma casa de passagem Mimoso, né? Que a casa de passagem é onde a gente acolhe
né, um menor que no momento ele não pode ficar dentro da família, a gente tem um local para acolher ele. Nós temos também o medida socioeducativa, né, que faz a parte do menor que tem problema com a justiça, onde a gente faz o acompanhamento também, né? Nós temos o PET, que é o Programa de Reeducação do Trabalho Infantil, que é localizado na Pracinha Verde, o ProJovem, também adolescente, né, onde acompanha o jovem, onde você tem vários tipos de oficina. Isso tudo faz parte da assistência social, né? A gente tem o Conselho Tutelar, que é ligado à Secretaria da Assistência Social, não tem como a gente tirar esse vínculo, porque tem esse vínculo, né? E vamos mais, temos a sede da Secretaria. Antônio, eu acho que são tantos serviços que com certeza eu estou vendo agora, a gente já está vendo a necessidade de voltarmos e falarmos um pouco, fazer mais específico. Nós vamos falar especificamente do CRAS, vamos falar especificamente, porque a gente está vendo agora que a ação social engloba muita coisa, não era essa coisa desapercebida igual acontece. Só para a população ter uma ideia, em 2010, se não me engano, foi investido acho que 9 milhões de reais na assistência social no Estado, né? A projeção para 2013 são de 26 milhões, ou seja, um investimento muito maior, né, que está sendo feito na assistência social, porque é um investimento que tem retorno. O Bolsa Família e o BPC, hoje dentro do município, ele coloca em média 600 mil reais mês dentro da cidade, né, em ajudas, em benefícios. Então, isso acho que isso é para o desenvolvimento do município, a gente conseguir chegar a um controle da pobreza, né, em diminuir os números da pobreza no município, da pobreza e da extrema pobreza. Nós temos que trabalhar muito a população e fazer com que os benefícios cheguem a quem realmente precisa do benefício. Isso que é importante. A política tem que ser feita da maneira correta, fazendo o benefício chegar a quem realmente precisa. Tá certo. Tony, vamos dizer assim, encaminhando para o final dessa entrevista, já sabemos que haverá necessidade de várias outras, vamos falar um pouco dos projetos, né? Nós sabemos da questão do dependente químico em Mimoso, está complicado, o consumo de drogas em Mimoso está muito alto, não só em Mimoso, né? A gente não pode generalizar isso só para Mimoso do Sul, porque a gente sabe que o consumo de drogas aumentou no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Que isso também faz parte, né, de certo modo, está ligado à ação social. Então, tem a questão da terceira idade. Vamos falar um pouco dos projetos vamos dizer assim, dos projetos que já estão em funcionamento, que a gente já falou bastante, e das novas ideias que você está trazendo para a implantação aqui em Mimoso. Ney, o que acontece? O maior projeto que eu encontrei quando eu entrei foi em colocar a secretaria para funcionar. Porque a Secretaria da Assistência Social, quando eu cheguei, ela tinha 3 funcionários efetivos só, né? Esses funcionários eram um assistente social, serviços gerais e um bombeiro hidráulico. Eram esses 3 funcionários, né? E é uma secretaria que comporta hoje de 50 a 70 funcionários para ela estar funcionando da maneira correta. Então você vê que a gente teve toda uma estrutura que teve que ser montada, uma estrutura, né? E graças a Deus a gente está hoje com 98% da secretaria funcionando, né? Então esse foi o meu maior projeto que eu tinha que desenvolver. E graças a Deus, eu hoje estou recebendo vocês aqui porque está uma coisa mais tranquila, que se fosse há um mês atrás, ia ficar até difícil. Deixa eu fazer até um comentário, que a gente chegou aqui, a mesa do Tony estava de papel, chegamos aqui para o lado, mas enfim, eu vi que a questão está difícil, inclusive nós íamos gravar há 2 dias atrás, não conseguimos, justamente por causa da correria. E de agora para frente, quais são os novos projetos? O que você pode citar, é claro, né? Quais são os projetos que estão dando continuidade, né? Quais são as novidades, o que vem por aí? Até corrigindo um pouquinho, Ney, não que a Secretaria estivesse precária, porque a estrutura da Secretaria da Assistência Social é muito boa no município, né? A sede nossa é própria e tem toda essa estrutura que eu acabei de falar para você, né? O problema era a mão de obra, né? Porque é uma mão de obra técnica e a gente não tinha mão de obra, né? Esse que era o maior problema, porque
porque não tinha funcionário efetivo, né? Terminou o governo passado e os contratos que tinham no governo passado terminaram junto com o governo, né? Então teve que haver toda uma recontratação, né? Vamos dizer assim, dos funcionários. Isso leva tempo, a gente sabe que isso leva tempo até você compor uma equipe, né? Falando dos projetos, nós temos um problema sério em Mimoso, conforme você falou, que é a droga, né? Tem o dependente químico. Para a gente combater o dependente químico, a gente tem que trazer pessoas capacitadas. Hoje a gente tem psicólogos em Mimoso, que são especializados em tratamento com dependente químico, tá? A gente tem trabalhando dentro da assistência social, né? Como assistentes sociais também, que já trabalharam com dependentes químicos também. A gente está traçando uma estratégia que não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil você chegar e você conseguir convencer a pessoa a se tratar, né? A gente já identificou vários focos em Mimoso. Mimoso tem uma cracolândia, né? Isso é preciso que a população saiba disso, porque tem uma área onde se consome crack, né? E é preciso se combater, não adianta a gente deixar a porta arrombada e não colocar a tranca, né? A gente vai tentar fazer um trabalho, tem um projeto, mas isso eu prefiro não falar agora não, porque eu tenho que discutir com a prefeita ainda, então eu estaria passando por cima da prefeita se eu fosse falar agora a respeito do projeto. E mesmo porque a questão de drogas, ela envolve diversos departamentos, não só assistência social, envolve polícia militar, envolve justiça, promotoria, prefeito, enfim, não vamos detalhar muito ainda. Ney, até você falando que realmente envolve a Secretaria, o problema das drogas, além de ser um problema social também, porque é um problema social, é um problema de saúde pública, né? Tem que se encarar dessa maneira, né? O dependente químico é um doente, ele precisa ser tratado, né? Então, nesse âmbito que a gente está fazendo, inclusive, eu vou pedir liberdade a vocês, que no dia 17, 18 e 19 de abril, a gente está fazendo o primeiro seminário intersetorial, tá? Que está sendo chamado de ESAS, tá? Consolidando parcerias e promovendo políticas públicas, tá? O que é isso aqui? Isso aqui é uma união que a gente está fazendo no município, que é a união que já existe, mas que tem que ser mais consolidada entre saúde, assistência social e educação. Essas três secretarias, elas têm que andar junto para a gente conseguir alcançar esse objetivo de combate às drogas, para a gente conseguir alcançar esse objetivo do Bolsa Família chegar a quem realmente precisa, né? Então, elas têm que estar integradas. Então, a gente está fazendo esse seminário, né? É uma coisa que está sendo feita pela primeira vez em Mimoso do Sul, né? E a gente tem certeza que o que está sendo investido nesse seminário, não estou falando investido a nível de financeiro, mas a nível de conhecimento, ele vai dar um retorno, e um retorno muito bom para a população de Mimoso, né? A Flávia nos apoiou, né? Falou, Tony, se é para o bem da população, você tem todo o meu apoio, e a gente está fazendo com o apoio da Prefeitura, com o apoio da Educação, com o apoio da Secretaria de Administração e com o apoio também da Secretaria de Saúde, né? Esse seminário que, se Deus quiser, vai correr muito bem e vai trazer muito benefício para a população. Lembrando, Ney, que esse seminário vai ser, né, assim, repetindo, né, dia 17, 18 e 19 vai ser no CRAS. Esse seminário não é um seminário aberto à população, tá? Esse é um seminário interno. Lembrando que a população tem um prédio novinho em frente ao campo do Ipiranga, né, um prédio azul, todo espelhado, para dizer a verdade, espelhado não, até isso, o filme ali é todo fumê, vamos dizer assim, né? Para falar a verdade, é o primeiro elevador de Mimoso, que já está instalado lá dentro, e aquele prédio é o Centro de Convivência da Terceira Idade, né, Centro de Convivência do Idoso. E aquele prédio vai funcionar, conforme toda a população está vendo ali na frente, o Centro de Convivência da Terceira Idade, do Idoso, né? E a gente tem também, eu não vou me aprofundar, a gente está muito perto já de a gente começar a funcionar lá. Eu não vou me aprofundar também, que é um outro projeto que está sendo discutido com a prefeita, eu não vou passar por cima, né? O projeto está prontinho, mas quem vai anunciar vai ser a Flávia, tá? Mas com certeza vai trazer muitos benefícios também para a terceira idade, né, para a melhor idade aqui de Mimoso do Sul, né? A gente quer dar um pouco de tranquilidade ao familiar, né? A gente quer dar uma opção para o idoso ter um lazer, que ele tenha uma ocupação durante o dia, e a gente também vai alcançar esse objetivo também a hora que ele começar a funcionar. E não está muito longe não, está pertinho.
Tá certo, Tony, muito obrigado por receber a gente aqui. A gente já está observando a necessidade de novos programas, de novas entrevistas, e já gostaríamos de deixar aqui o espaço para você no Mimoso Online entrar em contato e enviar sua pergunta. O e-mail é politica@mimosoonline.com.br. Repetindo, politica@mimosoonline.com.br. Qualquer pergunta que você queira nos enviar em relação à assistência social, agora que você já se inteirou um pouco mais sobre o assunto, envia para a gente, que já numa próxima entrevista a gente vai estar aqui conversando com o Tony Rio e fazendo essas perguntas a ele. Tony, estamos encerrando. Suas considerações finais e mais uma vez obrigado por receber a equipe da TV Web Mais do Mimoso Online. Ney, em primeiro lugar gostaria de agradecer a vocês do Mimoso Online, né, que estão sempre acompanhando a política de Mimoso, buscando o desenvolvimento da cidade, e eu acho isso muito bacana, né, um jornalismo limpo, que mostra realmente a realidade dos fatos, né? Então, eu queria agradecer a vocês, queria agradecer ao meu partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que foi ele que me indicou, né, para a secretaria, e agradecer a prefeita também por ela ter aceitado essa indicação, né, e eu estar onde eu estou hoje. E queria dizer para a população que a Secretaria da Assistência Social está aberta a toda a população, tá, de Mimoso do Sul, para a gente atender no que for preciso. É lógico que a gente está aqui para respeitar as leis e fazer a coisa funcionar da maneira correta. Conforme eu falei, a gente vai ter que fazer algumas adequações à questão do Bolsa Família, porque já está extrapolado. A gente hoje não consegue pagar mais Bolsa Família dentro de Mimoso, né? A não ser que a gente consiga fazer algum corte. Então isso a gente vai precisar fazer, mas isso vai ser feito da maneira correta. Mas salientar aí que a população pode confiar no trabalho que a gente está aqui para fazer, e que é um trabalho voltado para o povo, da maneira que o povo precisa e para levar o benefício a quem realmente precisa, tá? Muito obrigado. E agradecer a vocês mais uma vez. Falando de política.